Falou da figura de Salazar. Conta um episódio muito interessante de Salazar, em que o seu marido, António Ferro, o convidava a ir ao lançamento de um barco. Já agora gostaria que recordasse o que é que se passou. Passou-se que o meu marido ralhava muito com ele, ralhava entre aspas, porque ele nunca queria ir a coisas públicas. E o meu marido dizia que era preciso que o povo o conhecesse para guardar uma imagem dele mais perfeita, mais completa. E ele dizia, ou passeio ou trabalho. Isto era uma frase dele. Ou passeio ou trabalho. Mas um dia o meu marido lá o convenceu a ir ao lançamento de um barco. Teve tão pouco tempo, que os fotógrafos não tiveram tempo de fotografar, nem os jornalistas de o entrevistarem, nem nada. E então voltou para casa e o meu marido então zangou-se com ele e disse, ó Sr. Presidente, ainda foi pior ter dito que não ir, porque assim ninguém ficou satisfeito. Salazar deu um suspiro e disse, António Ferro, eu bem sei que não são as qualidades que me faltam, que são os defeitos. Queres dizer que Salazar, portanto, era uma pessoa, em seu entender, muito retraído. Gostava do contacto do público porquê? Pela sua natureza, pela sua simplicidade? Eu penso que ele era, no fundo, uma pessoa tímida. Passou-se também outro episódio, no livro relata outro episódio também muito interessante relacionado com Salazar, em que Salazar pede a António Ferro para ir ver os murais da Gar Marítima de Almada Negreiros, porque Duarte Pacheco dizia que não prestavam, que não eram decentes. Já agora gostaria que recordasse que se referisse a isso. O Duarte Pacheco era um homem extraordinário, de uma inteligência enorme e competentíssimo, mas não percebia nada de pintura moderna. Não se pode perceber de tudo, não é? E então tinha confiança, foi ter com o Salazar e disse, não deixe que aquilo é uma vergonha. Vêm os estrangeiros e logo de entrada encontram aqueles borrões. E o Salazar ficou muito perturbado e disse ao António, vá ver e depois diga-me a verdade. O António foi e quando voltou o Salazar falou, então, e ele disse, então é uma maravilha. E o Salazar ficou assim duvidoso e depois o António insistiu e ele disse, toma a responsabilidade, e ele disse, tome. E foi assim que ficaram. Porque era vontade de Duarte Pacheco destruí-los. Sim, o Duarte Pacheco achava que não eram dignos para receber os estrangeiros. Não percebia nada de pintura, ele mesmo depois dizia, é facto que eu não percebo nada de pintura moderna, mas é uma questão de gosto, não gosto. E já agora gostaria que me falasse de António Ferro. António Ferro é considerado por um certo setor da opinião pública como uma pessoa muito ligada a Salazar. Como é que comentários é que faz a esse respeito? Bem, isso é uma história muito comprida. A ligação do meu marido com o Salazar não tem nada a ver com a política, absolutamente nada. O meu marido era jornalista no Diário de Notícias e escreveu um dia um artigo que se chamava O Homem e a Multidão. Era sobre Salazar, sobre o que ele estava a fazer e ele seguia com atenção. E escreveu este artigo. E o Salazar mandou-o chamar, conversaram durante 2 horas e por fim o Salazar perguntou-lhe, quer trabalhar comigo? Quer ajudar-me a levar a cabo o que eu quero fazer? E ele disse logo que sim, e desde então para cá foi de uma dedicação extrema até ao fim. Mas António Ferro era político ou era um intelectual? Era um intelectual, não era nada político, nada. A política não me interessava nada. Interessava a política do espírito. Foi a isso que ele dedicou a sua vida inteira, sacrificando em grande parte a sua vida de escritor. A grande exposição do mundo português pertence-lhe, entre outras coisas. Não, só a ele não, isso não é justo. Não, foi uma ideia de vários, era o Dr. Augusto Castro, o Dr. Júlio Dantas e ele, os 3 principais. Ele era secretário-geral e os outros eram presidentes e diretores. E como intelectual, depois ele deixou uma vasta obra, já agora depois gostaria que se referisse ao lado a essa faceta, digamos, dele. Ele tinha muita pena não ter mais tempo para escrever e dizia, eu posso dizer com verdade que sacrifiquei alguma coisa ao meu país, porque não posso escrever e ao mesmo tempo fazer tanta coisa que tenho que fazer, tanta responsabilidade. E tinha uma responsabilidade enorme. Ele tinha o turismo, tinha a emissora nacional, tinha os cinemas ambulantes, o teatro ambulante, tinha o Verdegai, tinha
uma parte da imprensa, enfim, eu já nem me lembro. E também foi embaixador de Portugal lá fora. Sim. Aí foi propriamente descanso, porque isso, comparado a ser ministro em Berna e em Roma, foram um descanso para quem trabalhava, como ele trabalhava todos os dias até às 2 da manhã. Diz Fernando de Castro no seu livro que António Ferro gostaria de ter feito um filme sobre Portugal, que era o seu grande sonho. Que filme é que ele gostaria de fazer? Bem, ele teve a ideia e depois o filme realizou-se. Foi realizado por Filipe de Solmes não, como é que se chama? Não é realizado, realizou João Mendes. Mas o produtor é que foi o Filipe de Solmes. Chama-se Rapsódia Portuguesa e fui eu que o fiz o guião. Como o meu marido morreu, pediram-me a mim para o fazer. Isto é para ter o prémio de Cannes e não teve por razões caseiras, de ordem caseira. Teve um prémio depois em França e não sei porque é que ainda não o deram na televisão, porque têm dado até a Revolução de Maio, já podiam ter dado esse. Era um filme que eu acho muito bonito pelo que mostra de Portugal. A Comissão de Censura estava instalada próximo ao CNI. No entanto, não tinha a ver com o departamento do CNI. Estava instalada no Palácio Foz, mas não tinha absolutamente nada a ver com o meu marido nem com o CNI, nada. Você considera que, portanto, o seu marido nunca fez qualquer intervenção nesse aspecto? O meu marido fez muitas intervenções junto de Salazar para acabar com a censura, muitas. E o Salazar dizia sempre, pois é, você não sabe que em Portugal há muitos caluniadores, não vê que eu tenho que defender a honra das pessoas? Há 17 anos com o Salazar, em coisas tudo intelectuais, de cultura só, porque a censura não pertencia ao CNI. Estava instalada no CNI como podia estar um outro organismo qualquer. O palácio era muito grande, tinha instalações, mas ele nunca entrou na censura. Só lá ia pedir por pessoas que lhe pediam para ele salvar artigos e livros que estavam presos. Ele nunca lá entrou como diretor, nunca foi diretor, nunca teve nada a ver com a censura. Portanto, ele era sobretudo um pensador. Ele era um organizador, um criador de beleza e de arte. Ele foi a primeira pessoa que Portugal se importou a sério com o turismo, foi ele que organizou o teatro ambulante, o cinema ambulante, o primeiro teatro de Algibeira, que era no antigo cinema Tivoli, no cinema Tivoli, no foyer, fez os ranchos folclóricos em grande parte, fez as pousadas, e teve um trabalho importantíssimo aqui na exposição do mundo português. Foi o responsável por toda a exposição de arte de 1937 em Paris, em 1939 em Nova Iorque e na Califórnia, e de maneira que realmente o trabalho dele foi puramente intelectual. Era um grande admirador de Salazar, um grande convicto, e como ele era muito patriota, e nós tivemos aqui um período muito mau, que ainda foi pior que o período que seguiu o 25 de Abril, o Salazar realmente apareceu como uma espécie de salvador. Realmente pôs-nos a vida a direito, e lá fora passámos a ter uma consideração que não havia. Como agora, neste momento, aliás, está a acontecer. Neste momento as coisas estão a melhorar, não é verdade? Naquele tempo o dinheiro português não valia absolutamente nada, e a pouco as coisas foram-se modificando, e ele colaborou muito nessa parte toda, mas nada com a política. Com a política nunca se meteu. Era realmente uma pessoa muito conservadora, sempre foi, mas com a censura nunca teve absolutamente nada a ver. Fernando de Castro conheceu Fernando Pessoa. Fernando Pessoa privou também com António Ferro, de quem foi um grande amigo, um companheiro, já que ambos trabalharam no Orfeu. António Ferro foi o primeiro editor da revista Orfeu. Que recordação é que tem de Fernando Pessoa? Uma pessoa muitíssimo reservada, aparentemente muito frio,
e tímido, muitíssimo tímido, mas com um olhar bom, um olhar simpático e agradável. Na altura tinha aí 13 ou 14 anos. Não, eu não. Tinha para aí meus 18 anos quando o conheci. Ele era, como digo, já disse como ele era aparentemente, mas com grande surpresa minha, aqui há tempos, a arrumar uns papéis, encontrei uma fotografia dele com uma das minhas tias, com uma irmã da minha mãe. Eu não sabia sequer que ela o conhecia. Era uma pessoa que era afável, como lhe digo, gostava, era, no fundo gostava da companhia dos amigos, mas era muito tímido. Olha, na altura teve a impressão de que Fernando Pessoa se tratava já de uma figura especial. Não tive eu nem ninguém. Ninguém. Porque ele primeiro escondia muito o que fazia. Mostrava muito poucas coisas aos amigos. Agora é que tem descoberto tudo, não é? E ainda está muito por descobrir, muitíssimo. Ainda há arcas cheias de papéis dele com poemas inéditos. E António Ferro falava dele, naturalmente. O António, sim, porque esse encontravam-se na redação do Orfeu e parece-me que conta aí nesse livro a razão porque o meu marido foi o editor. Parece-me que conta. É porque eles não tinham dinheiro nenhum e tinham medo de ser presos se não pagassem as dívidas. E então puseram o meu marido como editor por ser o mais novo e não ter, era menor, não tinha, portanto, responsabilidade nenhuma.